Mais uma vez, Senhor, nós nos encontramos aqui, Senhor, em sua casa. E é com imenso, Senhor, imensa alegria, Pai, que nós agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui para te adorar, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o mundo lá fora, Pai, está fadado ao pecado, Pai. Está fadado em adoração aos seus deuses, Pai. Mas nós estamos aqui para adorar um Deus, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para nos alegrar, Senhor, para nos regozijar, Senhor, e para aprender mais de Ti, Senhor. E pedimos, Senhor, que nós possamos aproveitar cada minuto, Senhor, que estivermos aqui dentro, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar em nós, Senhor, através de cada pessoa que aqui falar, Senhor. E nós viemos buscar mais uma porção, Pai. Ajuda-nos a receber isso, Pai, e unja o pregador, unja os cantores, unja todos que estiverem aqui, Senhor, apresentando algum trabalho, Pai. Te pedimos isso de coração, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Uma boa tarde com Jesus, amém? Boa tarde, irmão Ronan. Boa tarde, irmão Robério. Deus continue nos abençoando e que nós possamos oferecer o nosso melhor para Deus. Isso é importante, oferecer o nosso melhor para Deus. Não é só oferecer, né? Que às vezes você tem algumas coisas para dar, você dá, não dá tudo que você tem, você não busca com todo o coração. Muitas vezes parece que algumas pessoas, elas cumprem um protocolo. Eu tenho que... Não, dê o seu melhor para Deus, né? Porque Deus com certeza dá o melhor para você. E, inclusive, o destaque da escola, irmão Robério, é que o maior dom é a vida. E o bom, irmão Robério, é que alguns têm o dom de cantar, outros têm o dom de falar, o outro tem o dom de ficar calado, o outro tem o dom de trabalhar, de orar. Uns têm uns e outros têm outros. Mas a vida, que é o maior, Deus deu para todos. O melhor e o maior Deus compartilhou com todos. Isso. Né? Você é grato por isso? Amém, né? Vamos adorar a Deus então? Com o melhor, já que Ele deu o melhor, que é a vida, nós vamos dar o nosso melhor louvor nesta tarde. Irmão Tiago, com tudo que você pode, imagine que alguém vai ser curado, que alguém vai ser liberto através do seu louvor. Amém. Vamos começar com oferta de amor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vamos cantar espírito de adoração, louvar a este Deus maravilhoso. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em meu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos fazer disso a nossa oração nesta tarde, vamos repetir, você vai dizendo e vai cantando.
Você vai cantando isto e dizendo: Senhor, eu estou aqui para oferecer a minha vida, o meu louvor, a minha voz, para receber de Ti bênçãos nesta tarde, nesta noite. Vamos cantar? Todos adorando e fazendo destas letras a nossa oração. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Com força. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. E que a cada dia, eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Amém. Eu quero estar a cada dia mais e mais ao lado de Deus. Você quer isso? Amém? Agora, recordem, quando Deus te considera digno quando você tem uma prova. Agora não fale nisto, em obter isto. Quando você tem uma prova ou um teste, isto mostra que a graça de Deus o encontrou. Você encontrou graça com Deus, e Deus crê que você suportará o teste. Amém. Né? Isso mostra que você está enfrentando um teste, uma prova, está difícil, é Deus. E Deus confia, e mais importante que isso, Deus confia em você. E já pensou, Deus está confiando em você alguma coisa, você está reclamando com Deus. Senhor, por que você está de outra forma falando assim, Senhor, por que você confia em mim? Não era para confiar em mim. Mas se Ele está te testando, Ele confia em você. E você vai superar isso. Muito boa. Mensagem do Dia da Vitória, parágrafo 64. E hoje nós vamos falar de que, irmão Ronan? De Ló. Domingo, Exemplo de Ló. domingo retrasado a gente falou sobre Abraão, né? Quais são as lições que Abraão trouxe a nós? E agora nós vamos abordar um pouco, entrando ali já na parte de Ló também, né? Isso. E já finalizando o ano, né, irmão Robério? Passou. Domingo que vem é encontro, acredito que não vai ter o companheirismo. E aí já indo. E esse foi o seu melhor ano? Ou foi o pior ano? Tá na média? E como é que tá os seus objetivos, né? Talvez você esteja pensando aí, tem gente que está planejando o seguinte: eu prometo fazer em 2020 o que eu deixei para fazer em 2009, porque eu prometi fazer em 2018 o que eu não tinha feito em 2017. Então tem gente que vai planejando, às vezes, o próximo ano, coisas que ficaram para trás, né? Você está nessa situação aí, pede força para Deus te ajudar a cumprir esses objetivos, que você precisa de coisas novas, né, irmão Redinho? Tem que lutar aí para poder vencer aquilo que a gente planeja, né? E não cair na armadilha, não vamos falar sobre isso, mas não cair na armadilha de querer resolver toda a sua vida, que você não resolveu até agora, e querer resolver tudo no próximo ano, né? Às vezes escolher um foco, um objetivo ali, uma meta,
E você pode começar com a pergunta: o que se eu fizer em 2020 vai valer a pena todo o resto que eu não vou fazer? Começa por aí, que aí você começa a ter foco. Reduz, né? Porque senão a gente, na verdade, sim, toda a nossa vida a gente pensa que vai resolver o ano que vem. Né? Isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. E entra ano, sai ano, e às vezes as coisas não vão acontecendo, porque quer fazer tudo, quer fazer muita coisa de uma vez. Mas, né? Segura aí, que Deus, né, nos ajude a ter foco. Né, irmão Robério? Eu e irmão Robério vamos também aprendendo a lidar um com o outro. A coisa é boa, vem, agora é contigo. Eu vou trazer um negocinho para ficar segurando aqui. Mas é exatamente isso. E a gente vai trazer um culto aí antes do final do ano para estar falando sobre isso, metas, o que a gente conquistou em 2019, o que nós vamos fazer em 2020, né? O mais importante é, acima de tudo, amar a Deus, né? Viver a palavra, ser melhor cristão, né? Mas vamos falar sobre isso em breve. Hoje nós vamos falar, então, continuar ali entrando na vida de Ló. Isso, né? Gênesis 3, você já pode abrir a sua Bíblia, daqui a pouquinho vou te pedir para levantar. Antes, está tendo esta semana eu recebi uma mensagem de um irmão, dizendo: irmão, eu preciso transferir um dinheiro para uma conta, mas a minha senha foi bloqueada. Se você puder transferir, me arrumar, né? Transfere aí que na parte da tarde eu vou ao banco e aí eu te devolvo. E quando vem de irmão, você acredita. Eu terminei que eu não transferi, que eu não tinha a quantia que ele estava pedindo, e aí eu mandei uma mensagem: ó, irmão, não tem esse dinheiro e tal, espero que você consiga. Mas aí depois fiquei sabendo, através de um grupo, que o celular dele foi clonado, né, o WhatsApp, e aí o pessoal está aplicando esse golpe. Então, se algum amigo seu, né, eles mandam para os amigos que estão na lista. Se você recebeu uma mensagem, o seu amigo dizendo que, se vocês pegar o celular do irmão Roberto, ele vai mandar para mim e para os outros amigos dele, que ele está lá no apuro e tal, que precisa de um dinheiro assim rápido, depois transfere. E a gente acredita, né? E aí não faça isso, tá? Liga primeiro, procura ouvir a voz dele, para, se for o caso, você transferir. Mas, no geral, o amigo, quando precisa, ele liga, não vai mandar uma mensagem. Então, já fica isso aí. Está tendo esse golpe aí no mercado. E eu não caí porque eu não tinha o dinheiro. Então, não sei se qual que é pior, eu não ter caído ou eu não ter o dinheiro, né? Mas vai tocando. Então, saiba que tem isso aí por aí. Tem que ter... Oi? Anúncio do LX também. Anúncio da LX, esse eu não conheço. Pegou o telefone na OLX. O telefone seu, ele está em algum lugar, você anuncia alguma coisa, enfim, as pessoas sabem, né? E quem clona, aí entra na agenda do seu celular e pega tudo. O certo é, irmão, né? Isso é bom abordar, né? Porque muita gente não tem atenção e muita gente hoje cai em golpes. Não, né? Eu não caí porque eu não tinha o dinheiro, né? Senão eu tinha caído. Se eu te falar... Eu falei, nossa, o irmão tá lá no apuro lá e tal, né? Vou socorrer. E aí você tem que ter, liga, conversa, né? Outra coisa que é importantíssimo, né? Às vezes liga, tô com seu filho, não cai nisso. Né, tô com seu irmão, pergunta, pede, não caia nisso. Às vezes a pessoa, você fica emocionado ali de última hora, tenta, mas não caia nisso. Esse Sabe é outro golpe antigo, isso. Né? Liga falando, tô na estrada, tio, o carro quebrou. Isso aí já me ligaram também, né? Continue. Amém. Deus te proteja. Vamos ler então Gênesis capítulo 13. Querer ficar em pé? Gênesis 3, nós vamos ler em pé o 7, e depois a gente continua estudando os demais. Gênesis 3, 7. Aqui ele fala, Abraão, né, o nome dele ainda era Abrão, e Ló separam-se. Era o tio e o sobrinho. Em algum momento, né, a separação vem. Né? Tem começo, tem fim. 13, capítulo 13, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 7. 3, 12 mais 1, né, que fica misturado com 3. Né? Diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão, eu vou ler do jeito que está escrito, tá? E os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Pode se assentar. Nesse primeiro versículo, né, irmão Ronan?
Isso é importante. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Até esse momento eu acredito que não havia mudado o nome para Abraão, ainda era Abrão. Foi mais à frente. Foi que mais à mudou. frente, isso. E aí, irmão Robério, às vezes a gente, quando aceita o evangelho como ele é, a gente vem com aquela visão romântica de que na igreja, entre o povo de Deus, não tem contenda, né? E aí, às vezes, vira até uma meia lambança e tal, o pastor Adalto sempre alerta sobre isso, muito próximo, e aí decepciona. Por quê? Porque é humano. Aqui eles estavam brigando, né? Não Ló com Abraão, mas os pastores, né? Os empregados deles estavam brigando ali por causa de terra, esse gado é meu, misturou. Você vê, sabedoria de Abraão. Falou, vamos embora separar, porque ainda somos irmãos. Agora, o mais importante, aqui não fala isso, mas eles não viraram inimigos. Isso. Né? Só quer ler o 8, que ele explica. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Que sabedoria, mas eu ia falar, que temperamento bom o de Abraão, né? Ele não ficou tentando ali, vamos apaziguar. Falou, não vai dar para continuar junto, mas somos irmãos. Às vezes, em algum momento, a gente tem que dizer isso para algum familiar, né? Tem que dizer para algum amigo, falar, não vai dar para continuar. Vamos conservar a amizade enquanto ela está boa, né? Para não piorar. Tem certos momentos que é sabedoria, né? Você achar que é impossível você ter contenda, ter problemas em família, amigos e, enfim, o seu meio que você vive, é impossível não ter. Aqui a gente viu, teve. Agora, a sabedoria qual é a solução que você vai dar para isso? Né? Isso. Qual a solução? E aceitar, né, irmão Robério? Se é momento de separar, vamos separar. Né? Ter esta maturidade. Uma coisa que, trazendo para cá também, irmão Ronan, a questão da solução, né? Abraão, ele viu que a solução com Ló seria separar o povo. Então, eles mantiveram distância, né? Então, ele respeitou... O senhor chamou? Não. Então, ele respeitou, provavelmente, que aquele tanto de gente ali tendo contenda não adiantaria sentar para conversar. Tem pessoas que é assim, irmão Ronan. Tem pessoas que não adianta você sentar para conversar. Você respeita a posição dela, né? Isso. Mantém a sua. Você não precisa ir com ela, mas você mantém distância na questão espiritual, na questão de valores. Você não precisa tentar mudar as pessoas. O maior erro de uma pessoa é tentar mudar as outras. Não consegue fazer isso. Às vezes... Falar. Você não muda as pessoas. É melhor, às vezes, ficar distante. Sobretudo, Paulo comenta em 1 Coríntios 10 que estas coisas, episódio de Abraão e Ló e outras, ficaram escritas para aviso nosso. Que lição nós tiramos disto aí que vocês estão lendo? É que lambança não presta. Então não precisa eu chegar ao clímax de ter que haver contenda entre mim e você. Por que eu não faço? Porque ficou escrito lá na Bíblia que lambança não presta. Então por que eu vou ter uma amizade lambancenta para depois ter que separar, às vezes que até de mal? Então é evitar lambança. Nós temos tudo na Bíblia, na mensagem do irmão Brana, para evitar problema um com o outro e tal, e tal, e tal. Porque está escrito, fulano fez isso, não deu certo, então eu nem vou começar, porque eu sei que não vai dar certo, nem vou começar. Lambança não dá certo. Então, nós temos o episódio de Abraão e Ló. Não dá certo, então eu nem vou começar com lambança. Negócio de todo dia tomar café na casa do irmão, essa visitinha, isso vai dar problema, isso não dá certo. Não deu certo lá, não é que não deu lá que vai dar aqui não. Isso ficou escrito para aviso nosso. Se não deu certo com Abraão, né, do nível dele, imagina. Né? O nível que ele tinha de fé. Né? Isso. O 9 diz assim, aí Abraão fala, né? Aí na hora da separação, a postura dele. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então Abraão, como líder, dá a opção para Ló.
escolha para onde você quer ir, que aí eu vou para outra. Então, deu a opção. É outro ponto, né? Às vezes as pessoas querem resolver algum problema, mas vamos resolver, mas é de jeito. Não Do meu jeito. Do meu jeito, não aceite de outra forma, não. Aí cria outro problema ainda maior, né? Ah, eu sou bom em resolver problema, vamos resolver assim, mas eu não concordo. Mas vai ser de jeito aqui, você concordando não. Tá Resolve. tudo certo, deixa de ser dessa maneira aqui. Abraão deu opção para Ló e deixou que Ló escolhesse a esquerda ou a direita, o sul ou o norte. E o que Ló escolheu, irmão Robério? E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Bonita terra, hein? Se chama escolha por conveniência. Isso. A escolha dos olhos, né, pastor? Escolha por conveniência. Ele não ia escolher uma terra ruim, não convinha, não dava prosperidade. Escolheu Sodoma, grande centro, né, cidades, né, tinha o melhor. Entre as duas opções, era melhor. Aos olhos humanos, né? No 11 ele diz assim: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. Só um ponto aqui no 10, ele fala assim, ó, que era como o jardim do Senhor. Imagina como seria lá, né? Era bonito. Era bonito, né? Era bom. Bonito. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Aí no 13 ele fala: ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui talvez começa um alerta, né? Que Ló não viu. Eles eram maus e grandes pecadores. Como que você vai querer ser vizinho, se envolver com um povo deste? Mas dava dinheiro. Dava dinheiro, era Campinas, coisa produtiva, terra produtiva. Não importa se tem capeta lá, dá dinheiro, mas o importante é dinheiro. Esse é o olho carnal da coisa. Carnal. Abraão não, Abraão tinha olho espiritual. Lá é Campina, terra boa, mas lá tem sodomita. Vou ficar longe. O vizinho não é bom. O vizinho não é bom, ficar longe. Mas Ló, com o olho carnal, é o olho da concupiscência, do desejo, por conveniência. Lá convém, lá gera dinheiro, não importa o que aconteça, é lá mesmo. Eu sou cristão. Eu sou cristão, isso não me atinge. Me atinge. Sou maduro, não cai. Maduro é que cai primeiro. Né? E às vezes você não cai, mas sua família cai. É. Foi o caso de Ló, nós vamos ler na frente, né? Então isso aqui hoje, como que a gente aplicaria nos dias atuais? Às vezes você passa num concurso federal, pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, aí vai para uma cidade que não tem igreja. Aí você tem filho pequeno, como é que vai fazer? O salário é bom, mas como que fica? Vale a pena? Aí você vem aqui e vê a história de Abraão e a história de Ló, né? Vai se aplicar. Faz sentido, pastor? Temos o pastor Royal, ele estava me contando ontem, era para ele ser hoje um coronel aposentado, mas eles transferiram ele para uma cidade que não tinha igreja. Aí ele preferiu desvincular da polícia, mas ficar na cidade que tinha igreja, do que continuar a carreira militar lá. Aí hoje tem a família na igreja. Tá a família tem na filho, igreja. pastor. É. Se tivesse sido o caminho, podia ter sido outro. Talvez seria outro. O que é mais importante, né? O que está aqui ou o que há de vir, né? Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina. Perdão, é 13, né? E armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Leu 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Aqui vem um ponto, porque Deus deu a promessa a Abraão para ele sair da parentela, mas ele ainda levou parente com ele, que foi Ló. Então, finalmente, quando sai o último parente, aí vem a promessa, né? Vamos embora dizer assim, a reafirmação do Senhor. Que aí o Senhor fala: porque toda esta terra que vês te hei de dar,
a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E aí vai, Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, fala que a promessa de Abraão, a semente dele seria por toda a terra. Quem se considera filho de Abraão nesta tarde? Né? Que escolha boa a que Abraão fez. Ló escolheu ali, era provisório, era enquanto ele estava ali com tumulto. Mas quando a gente escolhe o caminho certo, às vezes no momento pode até ser prejuízo, mas ele tem sustentabilidade. Que Deus nos ajude neste ano, no vindouro, a fazer a escolha certa. Talvez a melhor oração, irmão Albério, é: Deus me ensina a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha. Nós vemos irmãos na Venezuela que acreditou num enganador, e hoje olha a situação que está a Venezuela. E outros em outros lugares que acreditam, e aí o destino é um destino triste, um destino de fome, e por aí vai. E nós possamos aprender com Abraão. Verdade. E uma lição muito importante é essa que a gente conversou. Ló, ele não foi para o melhor lugar, ele não foi para o melhor lado, mas ele Abraão, isso. Não foi para o melhor lugar, para o melhor lado. Será que ele conseguia ver o futuro? Com certeza não conseguia. E você também, quando você toma suas decisões, você não sabe do amanhã. E o maior aperto que traz dentro de uma pessoa, do jovem, que está fazendo escolhas agora, de profissão e tudo mais, até de escola, de tudo, o maior aperto é saber se vai dar certo. Será que se eu ir por esse caminho, por essa profissão, vai dar certo? Será que se eu gastar toda a minha economia nesse investimento, vai dar certo? Agora, se quando você ora e toma uma decisão baseado nas Escrituras que não vai contra, aí Deus se responsabiliza por você. Verdade. Foi isso que aconteceu. Deus se responsabilizou com Abraão. Exato. Gênesis 18, e aqui eu quero fazer uma pergunta. Segundo o profeta, Ló é um tipo de quem? Quem lembra? Quem lembra? Não entendi. Virginessa, um tipo das denominações. E Abraão automaticamente é um tipo da noiva. Aqui no 18 começa a fazer a diferença. E disse vou começar do verso 1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no caso Abraão, quando tinha aquecido o dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. Amém. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor. Mas não eram 3? Aí onde está a coisa. Aqui na frente, Gênesis 19. Aí Ló também tem o encontro. 19:2. Vou começar aqui no 1. Aí Ló recebe os anjos, E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai. Então, aí o profeta explica, a denominação olha e vê 3 deuses, mas Abraão viu um Deus. Ló chamou de meus senhores, e Abraão chamou de o meu Senhor. Graças a Deus. Por que será, irmão Roland, que Ló, em suas decisões, todo mundo sabe que na história, Ló queria ser juiz de Sodoma.
Ele era juiz ali. Então por que será que Ló enfrentou esses problemas, passou por, a gente vê na história, diversas decisões que ele tomou, né, que aos olhos de Deus eram erradas. O amor à cidade, Isso. o apego àquelas coisas do mundo, da carne, isso tudo vem de convivência, né? Quando você começa a conviver, quando mais você convive em um meio onde ele não te leva para o lado espiritual, né? Ele vai te atrair para o lado da carne, ele vai te atrair para o lado do material. E aí, irmão Roberto, a pessoa começa a negociar com o pecado, né? Como que é negociar com o pecado? Aqui no exemplo de Ló, irmão Roberto. Bora ler aqui? É 19, né? 19:5. Isso. 19:5. O contexto aqui antes, os anjos, né, foram tirar Ló, avisar que Sodoma ia ser destruída. E aí eles falam, ó, sai você e toda a sua família, porque a cidade vai ser destruída. E eu vou começar aqui no 2. Aí ele disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na sua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Até que a cidade não era tão grande como é hoje, né? Chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Aí Ló, que era um justo... Não era mulheres, né? Quem cercou a casa dele foi homens. Varões. Isso. Homens, não Aí eram mostra mulheres. o nível de espírito que estava a cidade. Onde Ló estava, né? E os amigos de Ló, né? Os amigos de Ló. Eram amigos, né? Sabia o Amigos. endereço dele. Onde Ló, que meio que Ló estava convivendo, que espírito, será que Ló ele conseguia manter, eu sou cristão, eu posso ir em qualquer lugar, eu posso viver em qualquer lugar, posso ter qualquer companhia? Será que Ló conseguia tomar a decisão de um cristão que agradasse a Deus, estando convivendo, vivendo em meio a tudo isso que a gente conhece de Sodoma e Gomorra? Pois será que consegue ser? O profeta fala que Ló era justo. Aí ele foi até o final. Aí você puxa para cá, meninas, meninos. Esse meio que você vive, essas amizades que você tem na faculdade, na escola, até no seu trabalho, homens, te oferece fé de arrebatamento. Esse meio que Ló viveu ofereceu a ele fé de não passar pela grande tribulação que foi o fogo de Sodoma. Se o anjo não puxasse ele, ele ia ser queimado lá. Esse meio que você vive hoje, será que não é o mesmo meio que Ló estava vivendo em Sodoma? Mas me diga, Abraão estava naquele meio? Né? Aí você diz, mas eu tenho que sair da escola, eu tenho que sair do emprego. Não, eu estou falando espiritualmente falando. Você trabalha lá como um pássaro raro, sem se mesclar com o espírito deles. Você estuda naquela escola, naquela faculdade, mas você não tem que se mesclar, deixar seu espírito cruzar com o espírito delas, o espírito imundo deles. Não é? Abraão vivia, eu creio que lá onde ele vivia também tinha pecado, mas só que Abraão vivia espiritualmente separado. Ele criou o mundo para ele viver ali naquela terra nos carvalhais de Mamre ali. Não é? Jesus viveu aqui nessa sociedade, mas ele criou um mundinho para ele viver dentro. Você tem que ir na escola, na faculdade, no trabalho, mas cabe a você ter aquela fé de Abraão, criar um mundo e você viver dentro dele, sem se misturar com o mundão deles lá fora. Não é obrigado. Você está na escola, tem que mesclar com o espírito daquelas meninas imundas lá da escola. Você está ali para aprender a matéria que a professora passa, não para se misturar com o espírito errado delas ou deles.
Verdade. A gente viu aqui que Ló, ele desenvolveu um amor por Sodoma e Gomorra, né? Ele desenvolveu um amor por aquela cidade, por aquele povo que estava ali. Tanto é que ele tentou, né? Não queria sair, né? Então ele desenvolveu um amor. E aí, nesse meio que ele estava vivendo, tinha como. Ló era um homem justo. Segundo Pedro, esqueci, mas fala, Ló que era um homem justo, tá? Porque a gente vai falar sobre isso. Mas tinha como ele tomar a decisão correta em meio a uma situação como essa? Amor por sodomita, salvar sodomita. É igual hoje, salvar esse sodomita. Você nunca vai conseguir. Você que vai cair. O irmão Brana disse assim, Ló deparou-se entre dois mundos, ou entre duas glórias. Ou a glória de Sodoma acabava com a fé de Ló, ou a fé de Ló acabava com a glória de Sodoma. Mas qual que aconteceu? A glória de Sodoma acabou com a fé de Ló, porque ele foi se expor. Você sabe que você não tem estrutura espiritual. Você sabe, não tem uma consciência mais nítida do que a sua. E você vai se expor entre pessoas que você sabe que é um laço. Você foi com suas pernas, Ló foi com as suas próprias pernas. E aí, como que, igual o pastor colocou, como que a gente traz isso para hoje? Na sala de aula, você vai para a sala de aula. Lá fora, né? Ir para o barzinho, para a lanchonete, aí você já não envolve. Aí você estaria, né, se envolvendo. No trabalho, é trabalhar. O churrasco, aí a gente já não vai, porque ali começa. Né? Então, se expor. Isso. Hoje nós tiramos aqui, foi 6. 6 foi preciso tirar, 6 membros do conjunto. Por causa de mistura mundana. Moças usando calça comprida, pintando lá fora e depois expõe na internet. Foi preciso dos diáconos juntarem e tirou 6 aqui. Isso precisava tirar mais, se não tiver temor de Deus. Temor de Deus. Companhias erradas destrói bons princípios. Como que nós podemos ser exemplo? Porque obreiros, quem canta, quem toca, quem prega, tem que ser modelo. Como é que podemos ser modelo e viver uma vida misturada com Sodoma igual Ló? Ló não era modelo e não é modelo para nós. Modelo nosso é Abraão. Esses crentes de fronteira não é modelo para vocês, minhas irmãs. Vocês têm que entender que na igreja tem 3 classes de crente. E vocês se associam com essas crentes de fronteira. Toda festinha está lá, todo aniversáriozinho está lá, chá de panela está lá. E se não é crente Abraão, crente Ló que gosta de estar, igual politiqueiro, toda festinha o candidato a político está lá. Abraão está longe disto, longe disto. Aí no 6, né, aí volta aqui, e chamaram Ló, né, o sodomita, e disseram: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos, né? Tenha intimidade. Aí, então Ló, aqui começa a barganha. Olha só a situação que chegou a Ló, um justo. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si, né? Sabe quando você está com um convidado em casa? Aí chega alguém que o nível é muito baixo, aí você não quer, né, expor o seu convidado, você vai lá, fecha a porta e fala: ó, volta depois, agora eu não posso receber não. Assim foi Ló. Então disse: meus irmãos, rogo-vos que não faça tal coisa, né? Esse aqui são os anjos do Senhor. Vocês querem praticar, né, sodomismo com eles? Não faça isso. Eis aqui, olha só o nível de Ló: 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão, eram virgens. Fora, vós trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha o nível que chega o crente quando ele está envolvido no meio do mundo. Você faz coisa, irmão, que até você depois se escandaliza. Por quê? Porque você é constrangido àquela situação. Isso é negociar, né? Isso é negociar com o diabo. Isso. E você não pode negociar com o diabo, né? Você não pode negociar. Se está errado, vamos fazer um erro menor aqui. Isso. Né? Será que tem sucesso? Pois nessas decisões? Tem sucesso? Agora, se fosse Abraão ali, será que Abraão tomaria essa decisão? Ele tomou antes, ele não envolveu com Sodoma.
Porque depois que você está lá no meio, às vezes você aceita. Aí eu penso aqui, irmão Ronan, que Ló estava preocupado em ficar bem com os anjos e ficar bem com os sodomitas, né? Ele não queria arrumar briga com Sodoma nem Gomorra e não queria arrumar nada. Vamos dar um jeitinho. Por isso que foi parar na grande tribulação. Ló é o tipo das virgens nessa que vai passar pela grande tribulação. Abraão não precisou de passar por isso, porque ele cheirou. O crente revelado, ele cheira o diabo de longe e nem lá ele chega. Ele tem o olfato cristão. O olfato cristão percebe aquele mau cheiro de diabo e dali mesmo ele já vira, muda de rota, nem lá chega. Agora, crente Ló não tem o olfato do Espírito Santo. Tem que cair, se enredar para ver que não podia chegar lá. As pessoas acabam tendo que consertar os problemas que poderiam ser evitados. Né? E aí você às vezes não vê saída de um problema que você permitiu acontecer na sua vida. Depois que envolve é muito difícil, né? A atmosfera do mundo ela é muito forte. Aí é o caso que, né, as irmãs estão usando calça esporte, porque primeiro se envolveu. Não é as irmãs, umas pouquinhas. Quem usou, né? Quem usou. Então, envolveu. Aí cai. Do lado dos homens, não, é a mesma coisa. Errada dentro da igreja. Pegou espírito errado dentro da igreja. Isso é que é terrível. Por quê? Não tem o olfato do Espírito Santo para saber. Essa irmã está fazendo isso, que ela não nasceu de novo. Vou ficar longe dela. Enquanto ela não nascer de novo, eu não vou ter amizade com ela. E não pode cair naquela armadilha, eu vou ajudar a minha irmã. Se o pastor está pregando, a Bíblia está aqui, está a vida toda aqui, está no caminho errado, não vai ser você. Né? A pessoa tem que querer ser liberta. Abraão não entrou na frente de Ló e você não vai para Sodoma. Não. Ele respeitou a escolha. Deus não é ditador, ele não pega no seu braço, não pegou no braço da Eva, disse, não tenha companheirismo com essa serpente, não, Eva, ela te leva para o buraco. Deus deu livre-arbítrio e deixou. A Eva que não tinha o olfato do Espírito Santo para ver que o cheiro da serpente era cheiro de capeta, de diabo. Ela não tinha o olfato, não era uma mulher espiritual. Sabe? Deus não é culpado de nossas desgraças. Nós é que não nos imunizamos do olfato do Espírito Santo para saber sentir o cheiro do mal e desviar dali e não chegar lá. Verdade. Uma outra coisa que é muito perigoso é quando você se sente por satisfeito, né? Eu imagino que se Ló tivesse resolvido a situação ali, ele teria pensado, resolvi com os anjos do Senhor, ninguém tocou, então está tudo bem. Isso mostra... O certo era Ló não ter separado de Abraão. Isso. Abraão disse, está havendo discussão entre seus pastores com os meus. Ló ia chamar os pastores dele num cantinho, puxar a orelha e dizer, vocês têm que ser espirituais. O Tibrão é um homem cristão. Vocês, meus pastores, vocês estão sendo carnal. Bater de frente com Tibrão é um homem de Abraão, é um homem e cristão. Eles são modelos para nós. Ali possivelmente não foi a primeira vez e Abraão já pediu para separar. Não vem de longe. Fizeram reuniões, né, para ver. Carnal nunca deu certo com espiritual. Esaú nunca deu certo com Jacó. Isso vem de longe. Caim nunca deu certo com Abel. O certo era Caim se arrepender e aceitar a oração de Abel, não aceitou. O certo era Balaão arrepender e aceitar Moisés como seu pastor, não aceitou. O certo era Datã, Abirão e Coré arrepender e aceitar Moisés como pastor, não aceitou. Sabe? Eles não curvam diante da verdade. Ló não se curvou. Abraão foi o maior erro que ele fez na vida. Foi. E aí ele estragou. Aqui, Gênesis, fala aqui do genro, irmão Roberto, Gênesis 19, 14. Olha o que acontece quando você envolve com as pessoas erradas. 19, 14. Você pode ler, irmão Roberto, onde fala dos genros, que eles não quiseram ir? Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido por zombador aos olhos de seus genros. Ou seja, zombaram dele. Né? Ló chega para eles e fala, olha, os anjos do Senhor vieram para destruir a cidade. A gente tem que sair amanhã cedo para que a gente não seja destruído. Eles falaram, não, a gente não vai, né? E era para casar com as filhas dele.
Eles falam, nós não vamos e você é um doido e tal, isso não vai acontecer. Aí já começa o prejuízo, porque as filhas já estavam envolvidas, né? Já apaixonadas, bora dizer assim. Aí a esposa de Ló já estava ali agarrada, envolvida. Aí vem o caráter das filhas de Abraão, né? O irmão Brando disse na mensagem, escolhendo uma noiva, que a mulher reflete o caráter do marido. O caráter que elas estavam refletindo, caráter de sodomitas. Estavam noivas de sodomitas. Isso. Moças que dizem ser da mensagem, a mensagem mais pura da terra, namorando com um rapaz sodomita, rapaz mundano, e vice-versa, e vice-versa. Que espírito é esse homem? Não tem nada de mensagem nele. Ló não tinha nada de Abraão nele. É verdade. É verdade. E aí, verso 15: E ao amanhecer, os anjos apareceram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereça na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. Ou seja, teve que pegar pela mão, forçado. Tem gente hoje, irmão Ronan, esperando Deus fazer isso. Será que já não está acontecendo? A Bíblia, ela se repete. Né? Quando ali para fazer o culto doméstico, para ler ali, só vai se arrastar e amarrar com pé e mão. Tem que brigar, né? O pai de família, a mãe tem que brigar com os filhos para ler a Bíblia, porque não tem tempo, tem que estar lá no celular 24 horas e vai dormir com o celular e acorda com o celular e vai para a escola com o celular, vai para o banheiro com o celular. Então isso aí, a gente olha no outro, mas olha na gente, né? Será que eu não estou mais nisso do que meditando a palavra? Será que eu estou conseguindo tirar aqui 20 minutos para estar com Deus? Se a gente não tiver cuidado, a gente fica igual a Ló, preso aqui, e o Espírito Santo está chamando, vem cá, a alma está clamando, e a gente está lá, mais uma mensagem, mais outra, mais uma, mais outra, né? Quem sente isso não fala nada, porque senão todo mundo descobre. Mas é a verdade, né, pastor? Agora olha aqui, irmão. Hábitos ruins é fácil, né? Por que que não pega o hábito? O pastor William testificou aqui quando ele veio. Leu uma mensagem por dia, teu orgulho. Fim de semana eu li 7, uma por dia. Lindo, hein? Verdade. Agora, o que tem de cristão dando trabalho, né? Igual Ló dava trabalho. Veja bem, depois que os anjos pegou na mão das 2 filhas, tirou Ló, suas 2 filhas, sua mulher da cidade para destruir, aí falou assim para Ló: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Ainda colocou banca. Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas não posso escapar no monte. Não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Ou seja, mais uma vez, né, indo contra aquilo que foi determinado para ele. Né? Os anjos pediram para ele ir para o monte. E aí ele falou: ó, eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que minha alma viva? E disse-lhes: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o monte a cidade de Zoar, ou seja, ele foi para outra cidade. Ló gostava de cidade, né? Ló era um homem do povo, né? Isso, político, né? Queria fazer todo mundo bem com ele, provavelmente ele não gostava, queria que todo mundo gostasse dele, fosse popular, né? Isso. Aí o presidente Kennedy deixou essa frase: o caminho da vitória eu não sei não, mas o caminho da derrota é querer agradar todo mundo. A todo mundo. No caso de Ló. Exatamente. Mas aí, irmão Ronan, uma parte que eu li aqui que é muito importante. E aconteceu tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, né? Não olhes para trás. Todo mundo conhece a história do que aconteceu com a mulher de Ló.
né? Ela virou uma estátua de sal. Porque né? olhou para trás. Porque né? olhou para trás. E o que a gente traz com essa frase, não olhe para trás? Deus estava direcionando Ló e a sua família para fora de Sodoma e Gomorra, porque iriam destruir a cidade, estava salvando a vida daquelas pessoas, e falou, não olhes para trás. Em outras palavras, não se apegue às coisas que estão ficando. Você está tendo a sua vida salva. E às vezes Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te salvando de um problema, Deus está tirando você que está namorando de um relacionamento que vai ser a sua destruição. Saudade daquela ex-namorada, daquele ex-namorado, saudade. Você olhar para trás. Deus te tirou dela, te tirou dele, você fica lembrando, alimentando. Exatamente. Saudade do tempo que eu usava droga, eu superava melhor meus problemas. Superava, mas está hoje com os neurônios tudo estourado. Né? Por causa da embebedava com a droga e pensava que superava. Esperava nada, você explodiu seus neurônios. Exatamente, olhar para trás. Olha o segredo da derrota da mulher de Ló. Virou uma estátua de sal. Ela não desapegou de Sodoma. Ela não deixou aquilo que queria destruir a vida dela, da família dela, para trás. Ela não esqueceu aquilo. O certo é que tem muita gente, o irmão vai comentar, tem muita gente que não queimou as pontes, que não queimou as pontes, e que não consegue dar um passo para frente, não consegue muitas vezes uma vitória, algo que bom aconteça na vida, porque não consegue largar o que para trás ficou olhando para trás. Isso que da mulher de Ló eu abri aqui em Lucas 17, versículo 32, Jesus fez essa mesma pregação que vocês estão fazendo. Ele disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. São Lucas 17, versículo 32. E assim, ela não estava fisicamente mais em Sodoma e Gomorra. Mas por que então que aquele acontecimento aconteceu com ela, mesmo fora fisicamente? No físico, no corpo, ela não estava lá dentro. Mas o espírito dela estava ligado com Sodoma e Gomorra. Mesmo no físico, ela estando fora fisicamente, mas o seu interior, o seu espírito estava ligado. Por isso que aquele acontecimento que aconteceu naquelas duas cidades pegou ela mesmo fora fisicamente. Está aqui na igreja, mas com o espírito lá nas baladas. Qual é o espírito de Laodiceia hoje? Né? Desobediência, arrogância, ingratidão, caluniadores e por aí vai, né? Então é bom estar nos examinando. Examina-te a ti mesmo e salva pela tua vida. O outro cuida da vida dele, mas eu vou cuidar da minha. De Paulo a Timóteo. Timóteo era jovem e Paulo gritou com ele: escapa-te por tua vida. Paulo escreveu a Timóteo: escapa-te por tua vida. Essa palavra é endereçada a cada um de nós todo dia. Escapa-te por tua vida. Não fica preocupado com os outros, cuida da tua. Se todo mundo cuidasse da tua, né? Todo mundo escaparia. Isso. Vamos aqui para o fim da vida de Ló. Então, Sodoma, que é onde ele vestiu, o profeta fala que ele foi governador e tudo, então ele já perdeu, né? A esposa também virou estátua de sal, já perdeu. E aqui, Gênesis 19, a partir do verso 30. E subiu Ló de Zoar, que é a cidade que ele escolheu, e habitou no monte. Aí agora ele foi para o monte, que é onde os anjos já tinham orientado para ir. Às vezes Deus fala para ir para um caminho, a gente tema para outro, aí dá tudo errado, vira só bagaceira, aí a gente, humildezinho, aí agora vai para onde o Senhor mandou. E as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. 31. Então, olha só o espírito. A primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume
de nossa terra. Será que elas moravam tão longe de Abraão, né, pastor? Não, isso é argumento para satisfazer a concupiscência delas. Falaste, deixa nós, né, casar com um dos seus pastores, dos seus empregados. Abraão tinha muitos. Todas as moças que namoram com moço do mundo alegam isso. Na igreja não tem rapaz. Todos os moços que namoram com moça do mundo é alegação, não tem rapaz. É essa mesma alegação da filha de Ló. Não tem varão aqui. Ora, não tem. Abraão tinha só homem, tinha 300 pastores. Isso. E aqueles pastores já eram velhos, tinha filho, tinha até neto na hora de casar. E não tinha. Se elas cruzassem o rio Eufrates, Abraão estava do lado de lá do rio Eufrates. Cruzasse também, encontraria muito de pastores e cristãos, discípulos de Abraão. Será que Abraão não estava com os braços abertos para elas? Oh, demais. É filha do sobrinho dele. Exato. Vem, demos, olha só, demos a beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. Né? O propósito parece que era bom. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Isso que acontece com o justo quando envolve nesse espírito errado. Ele nem percebe, a sua casa está uma bagunça, está de cabeça para baixo. Tudo normal, Você nem percebe. Festa, tudo normal. Incesto, incesto, incesto. Como é que chama hoje? Pedofilia. E está tudo normal. Incesto, incesto. Vai aquele mundo de mulheres e maridos. Chega lá, põe a chave, tudo bêbado, põe a chave do carro no chapéu. O homem escolhe aquela chave que ele pegar, ele leva a mulher dona daquele carro para o motel. Isso está normal no mundão. Incesto, incesto, incesto. Tabernáculo da fé, você está longe disto. Mocidade, você está longe disto. Seja um crente Ló para vocês verem. Mesma coisinha acontece. Vai para essas... É um tal de lanche, vou lanchar. Barriga cheia, vai lanchar. Com turma de jovens. Vocês vigiem esse tipo de comportamento. Desses lanchadorzinhos. Vou lanchar na pizzaria. Vigie se isso não bate-se. Namorisco de homem casado com mulher casada, moça solteira com homem casado. Olha, lembrai-vos de Ló, não é só da mulher dele não, de Ló e das suas filhas também, incesto, mistura. Aí no 37, aí fala, e teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Os Moabitas que deu... Balaão era Moabita, não é isso? Moabita é filha de Ló, deitou com Ló e saiu 2 grupos, Amonita e Moabita, filho de Ló com as próprias filhas. Por isso que eles foram inimigos de Israel até hoje. São os árabes. Fruto de incesto, Moabita e Amonita. Inimigo. Quando Moisés foi passar com o povo de Israel lá dentro, eles não deixaram Israel passar. Moisés teve que ter aquele heroísmo e disse, vocês deixam ou não deixam, nós vamos passar. Mas o Moabe, rei dos Moabitas, contratou Balaão para não deixar Moisés passar. Era inimigo capital de Israel. Fruto do incesto. Esse povo, filho de Ló, que é parente de Abraão. Parente é mesmo grupo da mensagem, né? Entre aspas. É isso. São inimigo nosso. São inimigo nosso. Na da primeira fé, dos filhos de Abraão. Primeira oportunidade, eles levantam contra você. Sabe quem que foi que entregou Jesus para Pilato para ser crucificado? Foi Judas. Quem era Judas? Do mesmo grupo de Jesus. Quem é que vai entregar nós para o concílio? É esses grupos que dizem da mensagem. Eles conhecem nossos princípios mais do que os assembleanos. Mais do que os assembleanos. Quem entregou Jesus não foi Caifás nem Anás, foi Judas, que era do grupo que estava junto com Jesus. Exato. Então, Mombrana diz que esses grupos são piores do que as denominações. O sinal, parágrafo 65, que era a mensagem antiga do sinal. 65, essa nova eu não lembro o parágrafo, mas está lá. Esses grupos são piores do que as denominações. Exato. E esses grupos, irmãos, quem ouve, cai nessa tentação de ouvir, a palavra deles é linda.
né? Eu vi, né? Eu tive um congregar com um pastor que, centrado, depois foi por esse caminho. Aí você não pode ficar na palavra deles, fica no fruto deles. Porque não é lá que Jesus disse, observai o fruto da árvore? O fruto deles é ódio. Eles têm um ódio do pastor Joaquim, tem um ódio aqui de nós, né, do pastor Adalto, aquele ódio terrível. Você acha que Deus está nisso? Pode estar pregando bonito do jeito que for, mas o fruto não bate. Eu falei isso lá para o irmão Silas, 15 dias atrás eu estive na Voz de Deus. Falei, irmão Silas, como que eu posso crer nessa doutrina nova que vocês estão soltando aí, de aperto play? Ouvir a voz do irmão Brana literalmente, pastor não pode pregar mais, tem que ouvir a voz do irmão Brana. Quando os frutos de vocês são piores do que o nosso. Isso. Vocês disseminam fruto de ódio, vocês difamam nós por não fazer isso. Quando vocês deviam orar por nós estamos menores, deviam orar, ter piedade de nós. Eles alegam que são maiores. São maiores, né? Revelação. Faz nos odiar. Eu disse, ruim por ruim então, Marcelo, eu vou ficar onde eu estou mesmo. Entrar para o grupo de vocês para começar a odiar os outros. Isso não é de Deus nunca, nunca. Exatamente. Então que Deus nos ajude a tomar o caminho de Abraão. O de Ló é muito triste. Embora ele era justo, ele sofreu, ele gemia. Mas o final foi aí, Moabita, Amonita, brigando com Israel. Foi um final triste, né? Por causa de uma decisão. Que Deus nos ajude a tomar a decisão certa. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai. Olhando, ó Pai, para os nossos irmãos, Abraão, para Ló, e a gente vê o caminho destruidor que Ló tomou. No final perdeu o carro que ele tinha em Sodoma, perdeu a esposa, os futuros genros pularam fora, e as filhas também vieram envolvidas por aquele espírito sodomita. Mas Abraão, meu pai, estava do outro lado. Abraão fez a melhor escolha. Abraão ficou separado de Sodoma. Essa é a melhor escolha para a nossa alma. Separado, pai, de Laodiceia. Separado dos costumes de Laodiceia, meu pai. Ó Deus, que nós estejamos nesse sentido desatualizado do que acontece em Laodiceia, mas que possamos estar atualizados com o que acontece com Abraão, com o que acontece com Elohim, meu pai. Que Elohim tenha liberdade para falar conosco nesta noite. Tenha liberdade para tratar com cada um de nós, meu pai. Ó Deus, com toda a sinceridade do nosso coração, nós te pedimos. Como humano, ó pai, Laodiceia é sedutora. Laodiceia faz proposta que enche nossos olhos. Mas a nossa alma clama por Elohim. A nossa alma, meu pai, tem sede de ti. E enquanto, meu pai, há tempo que esta pessoa que está sendo seduzida pela Sodoma de hoje, ó pai, que ela possa voltar enquanto há tempo. Esse pai de família, meu pai, que já não se apercebe do mal, está negociando com o diabo, não, eu vou fazer esse erro menor. Não, pai, Abraão não negocia. Se Abraão não negociou, nós também não negociaremos, meu pai. Deus, podemos falar, agora o que vai fazer efeito, nos ajuda a viver isto, meu pai. Porque o mundo é sedutor, o mundo é mau, o mundo, ó pai, ele massacra, mas o Senhor dá vida e dá força a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o ano novo, que seja novo não o ano, mas que seja nova as nossas atitudes. O ano só vai ser diferente, ó pai, se a nossa atitude for diferente, que nos ajuda a escolher como Abraão escolheu.